Tudo bem? Que bênção poder ver esse departamento, esse ministério infantil crescendo, as crianças sendo ensinadas na palavra de Deus. Que bênção esse Refúgio News, está ficando cada vez melhor, né? Glória a Deus. Que bênção de louvor, que bênção de palavras sobre dízimos e ofertas. Um privilégio estar aqui nessa manhã. Amém? Pastores Jean e Juliana estão de férias e aproveitando um pouquinho, é necessário descansar, tirar um tempo para estar com a família. E a gente sabe que esse é um momento de férias escolares, então muitos também estão nesse período. E que bom que você está aqui, porque como família nós precisamos buscar a presença de Deus, o lugar da família, vindo ao Senhor na sua casa. Amém? Então eu quero convidar você, nessa manhã a gente vai continuar essa série expositiva em 1 Coríntios. E nós já estamos na parte 19 dessa série. Avançamos e hoje vamos para o capítulo 8, então eu queria convidar você a pegar a palavra de Deus, abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 8, e ficar de pé, por gentileza, para que a gente possa ler juntos. Eu vou ler na versão NAA, a Nova Almeida atualizada, e vai estar no telão também. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus, amém? Então diz assim, se você não encontrou, pode acompanhar no telão. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E, assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E, desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pelo teu nome, Senhor, que é nome sobre todo nome, como cantamos aqui, Senhor. Não há ninguém que se compare a ti. Nós rendemos, Pai, os nossos pensamentos a ti nessa manhã, Senhor. Rendemos, Pai, o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser em adoração a ti, Senhor. Se porventura existe alguém que está aqui, Senhor, ansioso,
depressivo, Senhor, preocupado com o amanhã ou preocupado com aquilo que já aconteceu, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha tocar, Senhor, as nossas vidas, para que possamos, Pai, compreender e entender aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nessa manhã. Que ninguém seja roubado, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, todo espírito contrário, Senhor, os senhores dessa era, desse tempo, desse momento, Senhor, calem as vozes deles para que nós possamos ouvir somente a Tua voz, Pai. Que os ouvidos, os nossos ouvidos sejam desimpedidos, Pai. Em nome de Jesus, para ouvirmos a Tua palavra, que ela entre no nosso coração, Senhor, e que o nosso coração se encontre como uma terra fértil, que dê fruto, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. É que nós oramos e Te agradecemos desde já, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Então, esse texto, Paulo vai aqui tratar, continuar a carta à igreja de Corinto, falando sobre um tema que foi levantado pelos líderes da igreja, uma carta enviada da igreja para o apóstolo Paulo. E uma das perguntas que eles fazem é então sobre se podemos ou não comer carne sacrificada aos ídolos. E para isso, para que a gente possa compreender de uma maneira mais clara para os nossos dias, nós precisamos entender como que funcionava naquela época, porque eu creio que o Senhor deseja falar ao nosso coração de uma maneira profunda nessa manhã, através desse texto. Então, queridos, para nós entendermos a carne que era servida naquele momento, naquele tempo, na Grécia, em Corinto, antes dela ser servida, ela era oferecida a ídolos. Isso em festas pagãs, em cerimônias, nos templos de Zeus, de Afrodite, de Hermes. E então o que acontecia? Grande parte da própria festividade existia um momento em que toda aquela carne, aquela comida era servida, e o próprio banquete já era também uma forma de adoração àqueles deuses que existiam. E também a grande parte da carne que existia no mercado já havia sido oferecida a ídolos, porque, vamos dizer assim, os açougueiros daquela época, eles tinham no seu estabelecimento ali imagens de ídolos, e quando eles pegavam algum animal, seja qual for, eles, quando iam cortar a jugular daquele animal, eles faziam uma prece, faziam uma oração a Zeus, a Afrodite, a Hermes. Então, enquanto o sangue escorria, aquela carne era sacrificada àquele ídolo. E aquilo, na verdade, se tornou algo meio que como uma reza, uma prática já meio sem entendimento, que era comum as pessoas fazerem isso naquela época. Então, inclusive, os judeus que viviam nesse tempo, nessas cidades, afastados de Jerusalém, eles tinham o seu próprio mercado, porque o judeu, nos seus costumes alimentares, não poderia comer uma carne sacrificada a ídolo. Então, eles mesmos tinham os seus mercados. E é nesse contexto que se encontra esse texto. É nesse contexto que se encontra a igreja de Corinto nesse tempo. E, embora Paulo, a gente vai ver lá no capítulo 10 que ele vai se opor, sim, à carne sacrificada a ídolos. A gente vai tratar desse assunto um pouquinho mais profundo no capítulo 10, aqui no capítulo 8, ele está tentando enfatizar de um outro prisma essa situação, do prisma do amor, que também, depois no capítulo 13, como muitos conhecem, o capítulo do amor, Paulo vai explicar um pouco mais sobre o amor verdadeiro, o amor de Deus. Então, o que acontecia aqui nessa igreja é que existia um grupo daqueles que se achavam mais instruídos, ou mais conhecedores, ou que tinham mais entendimento. E esses irmãos, já convertidos, na consciência deles,
nós já vamos falar um pouquinho mais sobre consciência. Eles não se sentiam pecando quando eles comiam essa carne sacrificada a ídolos. Primeiro porque eles tinham muito acesso a essa carne. Nesses festivais pagãos ou nesses banquetes pagãos, existia abundância de carne e essas pessoas que tinham dinheiro participavam desses sacrifícios. E também os seus amigos influentes, aqueles que tinham mais recursos, tinham como servir muita carne naquela época. Então esses irmãos, aqui como Paulo está dizendo que eles se diziam mais conhecedores ou mais fortes, tinham abundância de carne. E a verdade é que eles enxergavam alguns irmãos da igreja que não tinham ainda esse entendimento com relação à carne sacrificada a ídolos como um grupo mais fraco ou pessoas inferiores. Eles enxergavam esses irmãos com um ar de superioridade. Eu acho que essa seria a forma de dizer, devido à situação de conhecimento e financeira que eles tinham. E a verdade é que os mais pobres ou os mais fracos raramente comiam carne. Então, quando eles podiam comer carne, era daquilo que sobrava do sacrifício a deuses pagãos. Então, eles tinham a oportunidade de comer um pouco de carne. Mas aí, esses irmãos todos agora que recebem o evangelho de Deus, começam a se sentir culpados por se alimentar dessa carne sacrificada a ídolos. E eles começam a se abster disso. Mesmo na escassez de se alimentar de carne, eles preferem não comer. Muitos deles, eles haviam sido salvos dessa idolatria pagã. Eles viviam dessa forma, na adoração desses deuses. E eles não conseguiam compreender como que um irmão se assenta na mesa de um ídolo. Como que ele se assenta na mesa de um banquete para comer carnes sacrificadas a Zeus, a Hermes, a Afrodite, ou seja lá qual Deus for. Então, o apóstolo Paulo aqui vai começar a tratar um pouquinho mais sobre isso. E a gente vê que esse tema era comum para a época. Se você ler, você que está anotando lá em Romanos capítulo 14 e capítulo 15, o apóstolo Paulo ele vai tratar do mesmo tema. Na verdade, os cristãos tinham problemas com restrições alimentares, com dias santos, mas a questão fundamental que vai ser tratada aqui no capítulo 8 é a mesma situação, lá de Romanos 14 e 15. Então, já para nós entrarmos no texto, ainda um pouquinho antes do versículo 1, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. E nós precisamos lembrar o que Jesus diz lá em Lucas, capítulo 17. Porque a verdade é que assim, queridos, para vocês entenderem o que estava acontecendo, os mestres judeus, e Jesus era um mestre judeu, também considerado mestre judeu, ele é nosso Senhor e Salvador, mas ele também era judeu, amém? Os mestres judeus, eles viam o ato de fazer alguém tropeçar, ou seja, se desviar do caminho de Deus, fazer com que a pessoa se afaste da fé e rejeite a fé, pior do que o assassinato. Os mestres judeus viam isso com uma seriedade tão grande. Então, você fazer alguém tropeçar, você fazer alguém cair da fé, ou se desviar da fé, é pior do que matar essa pessoa. Por quê? Por que é pior do que matar essa pessoa para eles? Porque quando nós fazemos alguém tropeçar, ou quando algum irmão faz o outro tropeçar, nós estamos impedindo essa pessoa de participar de um mundo vindouro devido ao pecado que foi gerado na vida dela.
A verdade é que o fato de nós fazermos o nosso irmão tropeçar, ele peca e o pecado gera morte. Então a consequência ela não é terrena, mas ela é celestial. Entrando, queridos, no versículo 1, vou repetir aqui para vocês, diz assim, antes do versículo 1 eu quero ler Lucas 17, do 1 ao 2, que fala um pouquinho sobre essa questão do tropeço. Eu acho que está no telão, né? Diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Essa é a seriedade com que Jesus trata quando nós fazemos alguém tropeçar. Ou, no caso aqui dos coríntios, quando eles estavam ali se alimentando daquela carne oferecida a ídolos. E aquele irmãozinho mais fraco, ou com menos entendimento, uma consciência ainda inferior, via aquele irmão mais forte se alimentando da carne, então aquilo fazia ele tropeçar e se desviar da fé. Nós precisamos entender essa ligação. Tropeçar, eu não sei se você já tropeçou. Quando a gente estava fazendo o culto drive-in aqui, ano passado, ou retrasado, agora nem lembro. Eu tropecei no escuro, porque quando a gente não anda na luz, a gente tropeça, né? E eu tropecei numa cadeira, e o meu dedo doeu muito, eu tive que ir no médico, tive que tirar raio-x, graças a Deus o dedo não quebrou. Mas sabe, queridos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque o tropeçar, ele traz consequências. Talvez, quando a gente tropeça, a gente pode se ferir de uma forma tão séria que a gente nunca mais ande da mesma forma. E eu estou falando isso para nós nessa manhã, para mim e para você, porque aquilo que o pastor Jean fala sempre também, e eu também quero dizer isso, é que essa semana eu fui moído por essa palavra. Tropeçar, fazer alguém tropeçar é muito sério. E não esqueça disso. Quando a gente tropeça e nós caímos, a nossa forma de andar pode ser que nunca mais vai ser a mesma. Alguns não conseguem mais caminhar da mesma forma, com a mesma velocidade e a mesma agilidade que caminhavam até então. Paulo, ele vai apresentar aqui em Coríntios alguns princípios básicos, porque esse é um assunto questionável. Tem alguns assuntos na Bíblia que ela traz clareza, certeza. Você tem uma convicção, então você cita a palavra de Deus e aquilo está resolvido. Mas essa questão da carne sacrificada aos ídolos era um assunto questionável. Depois se você ler Atos, você vai ver lá o Concílio de Jerusalém. E uma das coisas que os apóstolos chegam em consenso é não consumir carne sacrificada a ídolos. Para vocês entenderem a seriedade dessa situação. Então Paulo ele vai tratar aqui em Coríntios várias situações dessas. Mas no capítulo 8, o resumo do que Paulo quer dizer é que o conhecimento, o entendimento que nós temos, ele precisa ser contrabalançado com o amor. Isso é que Paulo vai começar a explicar aqui nesse texto. Então, lá no versículo 1 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. E aqui Paulo, a gente começa a perceber que Paulo está falando com um certo receio, com um certo temor com relação ao amor.
É o mesmo temor que nós temos hoje em dia, porque esse amor que Paulo está falando aqui, ele é um amor com zelo, ele é um amor forte, ele não é aquele amor que aceita todas as coisas, não é o amor da supergraça, não é um amor que dá um tapinha nos ombros quando alguém peca e diz, está tudo bem, fica em paz. Não. É um amor responsável. É o amor genuíno que Deus quer gerar no nosso coração. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Amém? Não o conhecimento, queridos. Não o conhecimento, mas somente o amor é capaz de governar a vida da igreja. E a nossa vida pessoal dentro da igreja. Não vai ser o conhecimento que vai governar a tua vida. Não vai ser o conhecimento que vai te dar capacidade de viver uma vida em comunidade como nós vivemos. Mas é o amor. E esse amor forte, esse amor zeloso, esse amor que se preocupa. O amor edifica, diz o versículo 1. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18, João vai dizer que o amor tem que ser prático, não só de palavras, mas em atitudes. O nosso amor, ele não pode ser somente dizer, eu amo você. Aos casados, você sabe muito bem que quando nós dizemos, eu te amo, não se trata só de palavras, mas se trata de você no teu dia a dia demonstrar o teu amor pelo teu cônjuge. Quando você diz que ama o teu pai e a tua mãe, você não fala isso só da boca para fora, mas você pratica esse amor com atitudes cotidianas dentro da tua casa. Amém? Esse é o amor genuíno. Versículo 2 diz assim: se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. A atitude de quem acredita, queridos, que já sabe tudo, é a evidência ou a prova da ignorância dessa pessoa. Quando nós dizemos, não, eu já sei tudo sobre esse assunto, na verdade nós estamos provando que a gente não sabe. Estamos provando que somos orgulhosos. Quando tomamos a atitude de que já sabemos tudo. Esse conhecimento que Paulo está falando aqui também, ele não é, como nós conversamos lá em 1 Coríntios, né, na carta que nós estamos no capítulo 2, nós já falamos sobre isso e por coincidência fui eu que ministrei esse assunto. Não é o conhecimento dessa era que nós precisamos ter. Não é o conhecimento dos senhores dessa era, mas é o conhecimento que o Espírito Santo gera dentro de nós. Esse conhecimento nós precisamos ter. Não sei se você lembra dessa ministração, mas é legal, se você quiser ler em casa lá o capítulo 2, você vai ver que Paulo fala sobre esse tipo de conhecimento. Conhecimento que não é desse tempo, mas é o conhecimento do Espírito de Deus. Aquele que perscruta, que sonda as profundezas de Deus e revela o coração de Deus para nós. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo, cheio do Espírito Santo, trazendo um entendimento sobre uma situação que precisa ser tratada na igreja de Coríntios. O conhecimento, ele pode ser uma arma com a qual a gente luta. Ou uma ferramenta para edificar. A gente precisa entender essa diferença. Nós podemos lutar com o conhecimento que nós temos para provar que nós estamos certos, corretos. Ou o conhecimento pode gerar a edificação do nosso irmão.
pode gerar o crescimento do nosso irmão, pode gerar o amadurecimento do nosso irmão. Tudo depende de como ele é usado. Se ensoberbece, se o conhecimento ensoberbece, ele não pode edificar. Se o conhecimento gera soberba no nosso coração, orgulho, ele não pode trazer edificação para o próximo. Sabe, uma coisa que é possível é nós crescermos no conhecimento bíblico. É possível nós começarmos a conhecer a palavra de Deus. Sim, conhecimento humano. É possível nós conhecermos a palavra de Deus e não crescermos na graça de Deus. Por isso que Paulo está falando aqui no versículo 2. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Nós precisamos crescer na graça, no amor de Deus, junto com o conhecimento que Ele nos proporciona através da sua palavra e através do Espírito Santo. E todo o conhecimento que nós temos de Deus aqui nessa terra é incompleto. Nós nunca vamos conhecer a Deus plenamente aqui nessa terra. Certo? Um dia conheceremos. Lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? É meio que como se fosse uma sombra aquilo que a gente tem de Deus aqui. Um dia o conheceremos plenamente. Ainda não o conhecemos. E é importante que nós permaneçamos, que a gente permaneça nesse lugar de sempre estar aprendendo sobre o Senhor. Lá no capítulo 38 de Jó, você vai ver Deus questionando Jó, né? Onde você estava quando eu formei tal coisa? Os questionamentos de Jó, e Deus vem e fala, olha, quando eu disse para o mar, né, vem até aqui, aonde você estava? Nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão. Versículo 3, avançando, queridos. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Aqui na terra, quando nós pegar um exemplo de um palácio em que algum rei governa e todos aqueles que estão dentro do palácio conhecem o rei, mas o rei não conhece todo mundo. Com Deus é diferente. Quando nós conhecemos a Deus, Ele se mostra, se revela para nós. Esse é o nosso Deus. Versículo 4 diz assim: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Versículo 5. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos senhores. Ele está falando aqui que nessa terra existem muitos senhores. Nessa era, nesse eon, nesse tempo, existem muitos senhores, né? Agora está acontecendo lá fora uma celebração a um senhor dessa terra, que não é um Deus verdadeiro, mas está acontecendo. Existem falsos deuses, mas só há um Deus verdadeiro, nosso Pai, e só há um Senhor, Jesus Cristo. Vamos continuar, o texto fala isso. Versículo 6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Nós cantamos tanto aqui Colossenses 1. Essa é a verdade. Tudo existe por meio de Cristo. Tudo existe por meio de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Lembra? Colossenses 1.
Glória a Deus por essas músicas que pegam a Bíblia e colocam uma melodia. E também nós existimos para Deus. Se você ler lá em Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, vai dizer que nós fomos feitos para a glória de Deus. Você sabia disso? Eu já falei isso também aqui. Olha aí para o seu irmão aí, para a sua irmã que está do seu lado e diga, sabia que você foi feito para a glória de Deus? As pessoas ficam perguntando assim, né? Qual que é o meu propósito? Para que eu fui feito? Vai ler lá Efésios 1, você vai ver, você foi feito para a glória de Deus. Começa a observar, aqui na nossa região tem muitas coisas. Se você for contemplativo, você vai ver as coisas, a criação de Deus louvando o nome dele. Você já reparou na araucária? Os galhos dela são para onde? Para cima. Já imaginou? Ela está glorificando a Deus. Você já viu os passarinhos? Por que eles cantam? Não é só para acasalar, não. Eles cantam para a glória de Deus. Então, nós também fomos feitos para a glória de Deus, amém? Versículo 7, vamos continuar aqui. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Agora aqui, essa questão, essa palavra, consciência, é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com a gente, né? Nessa manhã. Essa palavra consciência, ela vem do grego sineidesis. E o que ela quer dizer? A consciência é conhecer com, ou seja, é um tribunal interior, é um tribunal que você tem aí dentro de você, dentro da tua cachola, no qual os atos que praticamos são julgados e aprovados ou condenados. Se você quer base bíblica para isso, está lá em Romanos 2, versículo 14 ou 15. Eu vou ler isso com vocês, tá? Romanos 2, 14 e 15 diz o seguinte, na NAA também. Quando, pois, os gentios, que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Esses mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Né? Quem nunca viu aqueles desenhos assim que a pessoa está pensando em alguma coisa, daí aparece um anjinho e um diabinho, né? Falando. É um exemplo de consciência. Então, essa consciência é esse tribunal. Sabe? É algo que quando você faz alguma coisa errada, a tua consciência, o teu coração não dispara. Quem já aconteceu isso aqui? Fez alguma coisa que não deveria, no trânsito, desobedeceu o pai, pisou na jaca, e aí o que aconteceu? O coração dá aquela disparada, né? Sabia que isso tem base bíblica? Está lá em 1 Samuel 24, 5, se você está anotando. Quando Davi, ele está sendo perseguido por Saul, então tem um momento em que ele está dentro de uma caverna escondido e Saul vai fazer as necessidades dele dentro dessa caverna. E aí Davi corta um pedaço da capa de Saul. Se você ler essa palavra ali, fala que Davi, o coração dele bateu acelerado, porque ele se arrependeu do que ele tinha feito. Tanto é que depois ele pede perdão para Saul, porque ele não deveria ter feito aquilo. A consciência dele, aquilo que ele acreditava, foi ferido naquele momento. Então, assim, queridos, mediante o arrependimento e a fé, o homem ele é livrado da dor da consciência.
Porém, a fé é também o meio, tá? A fé é o meio pelo qual a sua consciência é revivificada e informada. Vamos chegar lá. Então, andar em novidade de vida subentende uma fé viva e crescente, através da qual o crente fica aberto para a influência do Espírito Santo. Sendo que isso, por sua vez, é a garantia de uma boa consciência. Ou seja, vou explicar para vocês. Quando nós ainda não aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, tem aqui alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Está nos visitando nessa manhã? Todos já são salvos? Amém? Se você não é, o Senhor vai te alcançar, em nome de Jesus, e que seja nessa manhã. Então, quando nós não temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a nossa consciência de uma forma. E a consciência ela é treinada, ela é desenvolvida e ela muda através da fé. Quando nós acreditamos em Jesus, a nossa consciência começa a ser transformada através do Espírito Santo que faz morada dentro de nós. Então, a nossa consciência começa a ser submetida ao Espírito Santo e ao lavar da palavra de Deus. E através daquilo que nós vamos aprendendo da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita aí dentro de você, a nossa consciência, ela vai se tornando boa. Se você quer base para isso também, está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Fala sobre termos uma boa consciência. Ou seja, é possível termos uma má consciência. É possível sermos aquelas pessoas que julgam de uma forma errada as situações, que entendem as situações de uma forma errada, que não compreendem da forma certa. E é isso que está acontecendo aqui no texto de 1 Coríntios capítulo 8. Amém? Vocês estão compreendendo, queridos? Então a consciência ela age como uma testemunha e como guia daquilo que a gente faz. A consciência ela não é a lei em si, mas dá testemunho da lei moral de Deus, ou seja, daquilo que Deus espera. Quanto mais conhecimento espiritual a gente possui e pratica, mais forte a nossa consciência se torna. Eu não sei se você já experimentou isso, mas conforme você vai entendendo a palavra de Deus, e conforme o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração, e você permite que ele trabalhe no teu coração, algumas práticas que você tinha antes de conhecer a Jesus, que são pecado, eram pecado e nunca deixarão de ser pecado, você já consegue resistir àquilo, porque a tua consciência dentro de você diz, não faça isso. Pare, isso aqui é errado. Então, a tua consciência vai se desenvolvendo. Alguns cristãos, como era o caso aqui, tinham a consciência fraca, porque foram salvos há pouco tempo, ou seja, tinham pouco tempo de conversão. E não tiveram a oportunidade de crescer, estavam em amadurecimento, em crescimento, no processo. Então, é como um bebezinho que precisa ser guardado com cuidado. Os nossos irmãos que acabam de se converter, eles precisam ser como um bebê, que é cuidado, que é guardado. É um bebê espiritual. E eles vão crescendo espiritualmente. Outros têm uma consciência fraca porque se recusam a crescer, né? É aquela coisa mais esquisita. Você já viu, né, aqueles bebês que têm 10 anos de idade e ainda estão chupando o bico e tomando mamadeira? Não é normal. Ou pior ainda, 30 anos. Já imaginou alguém com 30 anos tomando mamadeira? Pois é. Isso acontece com nós cristãos muitas vezes. Porque a gente se recusa a crescer e parece uns eternos bebezinhos espirituais. Né?
Qualquer coisinha que acontece, a gente precisa crescer, a gente precisa desenvolver. E nós, irmãos mais velhos, precisamos ajudar esses irmãos a crescer. Amém? Amém? Os irmãos mais velhos aqui da casa estão dispostos a ajudar os mais novos a crescer? Amém? Versículo 8. Compreenderam aí o que é consciência? Se você não compreendeu, pode me procurar. Se eu não souber responder alguma pergunta, eu vou passar para o pastor Jean. Mas só quando ele voltar de férias. Versículo 8. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Opa, mas espera aí. Não é sobre comida. Mas tem certeza? Não está falando sobre comidas sacrificadas a ídolos? Mas não é sobre comida que Paulo está falando aqui. É muito mais profundo do que comida. Vamos ler rapidinho lá Mateus 15, 17 e 18. Mateus 15, 17 e 18 diz o seguinte, queridos. Não compreende que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina a pessoa. Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Continuando aqui. Versículo 9 de 1 Coríntios 8 diz o seguinte: mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraca não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Porque agora o irmão come algo que para a sua consciência é sacrificada a ídolos. Desse modo, a pessoa que comia uma carne sacrificada a ídolos, a consciência dela estava acusando de que aquilo não era certo. Amém? Desse modo, a pessoa que come e a consciência acusa, ou que pratica qualquer ato que não está em paz com a sua consciência, comete pecado. E queridos, o pecado é fatal. O pecado traz morte. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. E para Paulo, aqui nesse texto, isso é uma certeza absoluta. O pecado traz morte. Nenhum amor pode amenizar isso. Nenhum amor pode amenizar isso. Pecado é pecado. Não pode ser alterado. É perigoso a gente dizer assim: precisamos amar. Deus é amor. Quando alguém está na prática do pecado. É perigoso. Nós nos tornamos culpados dessa proclamação. Se a nossa mensagem de amor não for a palavra da cruz. O pecado precisa gerar arrependimento e mudança, transformação. Nós não podemos continuar no pecado. Nós temos que sair desse lugar de pecado. Versículo 11 vai dizer assim: e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Espera aí. Como é que é? Por causa do conhecimento que eu tenho, perde-se o irmão pelo qual Cristo morreu? Se Cristo amou o irmão a ponto de morrer por ele, se Cristo amou
nos amou de tal forma que deu a sua vida por nós, para que nós não perecêssemos, para que tivéssemos a vida eterna. Se Cristo morreu pelo meu irmão que está do meu lado, então o crente que se diz forte deve amá-lo ao ponto de desistir do seu direito de comer certas carnes. Desistir. Sofreu dano. Como nós vimos lá em 1 Coríntios 6, 7. Sabe, o nosso conhecimento ele pode tornar-se tão perigoso, mesmo o conhecimento que é totalmente correto e pertinente. Mesmo o conhecimento que nós sabemos que é certo, ele pode ser tão perigoso, porque Cristo morreu por amor para salvar o irmão. E nós, muitas vezes, com o nosso conhecimento, apesar disso, fazemos com que pereça aquele que foi salvo por alto preço mediante o sacrifício de Jesus. Como isso é terrível, queridos. Quanta responsabilidade pesa sobre os nossos ombros. Quanto mal nós podemos cometer se não formos guiados pelo amor, mas só pelo nosso conhecimento. Volto ao versículo que diz que o conhecimento é preciso ser edificado com o amor. O amor edifica. Então, queridos, na prática, tá, mas e aí, pastor Edu, o que tem a ver? Eu não como nenhuma carne sacrificada a ídolos. Eu não estou comendo nenhuma carne consagrada a algum ídolo. Mas e aquela cerveja que você toma? Que para você não tem nada de errado. Mas o teu irmão, que ainda é fraco na consciência dele, vê você tomando. E aí, ele tropeça, porque vê você tomando um copo de cerveja, uma taça de vinho. Está errado você tomar uma taça de vinho, um copo de cerveja, uma latinha de cerveja? Não. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar. Mas aí nós entramos no cerne do texto. Para que o meu irmão não tropece, eu desisto desse direito de tomar essa taça de vinho e tomar essa lata de cerveja, porque eu não quero que o meu irmão tropece. E mais sério ainda, esse pecado pode fazer com que essa pessoa se afaste da vida eterna. Cristo morreu por ela e por causa de uma taça de vinho, ela pode não ser salva porque a consciência dela ainda está acusando que aquilo é errado. Talvez ela veio de uma família em que tinha um alcoólatra e ela via tudo que a bebida gerava dentro da casa dela. Eu estou pegando isso como exemplo. E aí ela sofreu. Um dia o Senhor a encontrou, ela foi salva. E aí ela chega na igreja e vê um irmão que já tem um entendimento, um irmão que já é mais forte, tomando uma latinha de cerveja. E aí ela pensa assim, poxa, tá certo isso? Porque a consciência dela ainda está sendo formada. Então, por amor a esse irmão que é mais fraco, eu não bebo mais. Isso serve para o cigarro. Só que o cigarro é muito pior, né, do que a bebida alcoólica, porque o cigarro prejudica o teu corpo. É pecado também. Mas vamos dizer do tabaco, né? Você fuma aquele cachimbo que talvez você não traga e não vê mal nenhum no teu entendimento. Mas o irmãozinho que fumava 3 carteiras de cigarro por dia, quando vê você fumando um cachimbo, a gente sabe que isso não é uma realidade nossa, peca. Ou pior, aquela irmã que veio de um contexto de prostituição,
chega na igreja e vê as irmãzinhas com os decotes, as roupas marcadas. Ela fala, mas espera aí. Será que a gente não pode deixar os nossos direitos e aquilo que a gente acha que é certo de lado, em amor ao próximo? Em amor ao irmão que é mais fraco? Versículo 12 diz assim: e desse modo, pecando contra os irmãos. Espera aí. Pecando contra os irmãos, a gente não peca só contra Deus. Pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Por quê? Se peco contra o irmão, peco contra Cristo, que morreu por ele. Porque o Espírito Santo habita dentro dele. E aí então a gente pode se imaginar diante da cruz de Cristo nesse momento. E aí você imagina aqueles soldados romanos, os outros dois crucificados ao lado de Jesus. E aí você se imagine agora na posição de insultar Jesus. Desce da cruz! Mas espera aí, jamais faria uma coisa dessa. Jamais. Desce da cruz, salva a ti mesmo. Vai! Não, nunca faria uma coisa dessas. Então por que pecamos contra o nosso irmão? É isso que Paulo está falando aqui, a seriedade, isso é muito sério. Nós temos que acordar para uma vida que não está vinculada com aquele que está do nosso lado. Talvez seja o teu cônjuge. Talvez seja o teu irmão de sangue, talvez seja o teu tio, talvez seja um irmãozinho da igreja. A gente tem que despertar para a realidade desse amor que desiste dos próprios direitos em amor ao próximo. É contra Cristo que pecamos, quando pecamos contra o nosso irmão. Versículo 13, o apóstolo Paulo vai encerrar dizendo: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, eu nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo também não está dizendo aqui nesse texto, queridos, que da forma inversa, os fracos devem dominar a igreja e os livres têm que se submeter simplesmente quando um cristão medroso se irrita ou se escandaliza. Não é isso que Paulo está dizendo. A questão ela é muito mais séria do que isso. Todos nós que amamos a liberdade cristã e nos servimos dela, a gente pode fazer isso com toda razão. Eu sou livre em Cristo Jesus. Amém? Nós somos livres. Somos livres em Cristo Jesus. Porém, não se esqueça do seu irmão. Não se esqueça do seu irmão. Porque para a consciência dele pode ser pecado que nós temos liberdade para fazer segundo o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Para ele pode ser que seja pecado. Então não vamos deixar com que o nosso exemplo leve ao irmão a cometer uma ação que mancha a sua própria consciência. Porque ele não tem o entendimento ainda e não é suficientemente forte para contradizer ou argumentar com você. Ele tem medo. Ora, se nós somos porta-vozes dessa liberdade cristã, na verdade nem somos tão livres, mas antes somos amarrados a determinadas coisas que não somos capazes de soltá-las, nem mesmo em consideração ao irmão. Dizemos que somos livres, mas coisas tão pequenas
que não queremos soltar, que não queremos perder o dano, não queremos abandonar, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que haja um amadurecimento, para que haja um crescimento. Então, esse amor que Paulo está falando aqui nesse texto, gera essa renúncia, esse abandono. Muitas vezes de uma coisa que nós temos direito, que nós estamos certos. O que vale mais? Está certo? Ou que o irmão vá para o céu? Sabe, por meio do comportamento de Paulo, ele nos permitiu observar o que é o amor. Da tribo de Benjamim, instruído aos pés de Gamaliel, fariseu, nunca se alimentou de algo contaminado. Mas amou os gentios. Amou o povo que não era dele. Antes o que ele perseguia. Eu acho que ele tem a capacidade de nos ensinar o que é o amor genuíno através dessa carta, que fala conosco até hoje, inspirado pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, quando eu falo de amor, não é uma amabilidade, um amor bonzinho, sabe? Aquele amor assim que faz cara de coitadinho e que se desculpa tudo. Tá tudo bem se você errar. Não é esse tipo de amor que Paulo está falando. Mas é levar o outro inteiramente a sério. Sabe, você olhar para quem está do teu lado e falar para essa pessoa, eu levo a sério a forma como você pensa. Eu levo a sério o teu crescimento. Eu levo a sério a tua salvação. Jesus morreu por você. Eu te levo a sério. Eu até deixo de lado aquilo que eu acho que é certo e que agrada a minha carne, para que você seja salvo e edificado e continue no caminho. O amor, ele é a vontade de realizar pessoalmente uma renúncia a algo para uma vida toda, a fim de não conduzir o irmão a um comportamento que para ele seria pecado. Então, na verdade, o amor limita a minha liberdade por causa do meu irmão. O meu amor baliza a minha liberdade por causa do meu irmão. Eu queria ler um texto para vocês antes de nós encerrarmos, que está lá em Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34, versículo 11. Um texto muito especial para mim. Eu contendi com essa palavra a semana toda. É um desafio para nós, queridos. Nós que se achamos maduros. Um desafio para o pastor Edu renunciar a certos entendimentos em amor ao meu irmão. Sim. Eu contendi com essa palavra. E eu sei que o Espírito Santo está ministrando teu coração de coisas que você precisa abandonar em amor ao teu irmão. Talvez coisas que você tinha até direito. E compartilhando um pouco ontem à tarde com a pastora Sheila, minha esposa, a palavra que eu ia ministrar hoje aqui para nós, ela, sem saber, abriu aqui em Ezequiel 34. E ontem foi um dia que me traz muitas memórias. Porque 23 de julho de 1934 foi o nascimento da minha avó. Que foi a pessoa que me criou, que cuidou de mim a partir de 1 ano de idade,
até um ano depois em que eu casei com a Sheila. E tem um versículo nesse texto, que foi o último versículo que ela leu antes de partir. E a Sheila, sem saber disso, leu e o Senhor ministrou meu coração. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, lendo esse texto, para que nós tenhamos o entendimento de como nós precisamos agir. Aqui o Senhor está chamando a atenção de Israel. E nós somos escolhidos de Deus. Amém? Somos enxertados na videira verdadeira. Então, debaixo desse entendimento do que foi conversado hoje sobre amor responsável, ou conhecimento contrabalançado com o amor, ouçam esse texto desse prisma em amor aos nossos irmãos nessa manhã. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregarei dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas. Esse é o versículo que a minha avó leu para mim. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes, e as apacentarei com justiça. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar os pés do resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer o que vocês pisaram com os pés e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro vocês dão empurrões e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas até que as tenham espalhadas por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus.
Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Fique de pé, queridos. Vamos orar. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Senhor, nós, como igreja, Senhor, queremos pedir perdão nessa manhã, Senhor, a Ti, em primeiro lugar. Se porventura, Senhor, vínhamos num entendimento, com a nossa consciência, tendo atitudes, Deus, que poderiam ou até mesmo fizeram os nossos irmãos tropeçarem, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pela nossa fraqueza, nos perdoa pelo nosso orgulho, nos perdoa por todas as vezes em que nós colocamos o nosso conhecimento acima do amor, Senhor, e não contrabalançamos o conhecimento, Senhor, com o amor. Nos perdoa por todas as vezes que faltou amor, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes, Senhor, que fomos motivo de tropeço. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos relembre de situações ou momentos em que isso aconteceu, Senhor, e que possamos reparar, Senhor, restaurar, pedir perdão, mudar de atitude, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Queremos deixar, Senhor, os nossos direitos aos pés da cruz nessa manhã, Senhor. Tudo aquilo que achamos que temos liberdade de fazer e agimos em excesso de liberdade, Senhor. Na verdade, somos Teus servos, Pai. E a liberdade que nos é proporcionada deve ser, Senhor, submetida à Tua palavra, ao Teu Espírito, ao Teu amor. E é isso que nós queremos fazer nessa manhã, Senhor. Nós queremos pedir perdão, Senhor. Continue com os teus olhos fechados, querido. Se você tem algum entendimento nesse momento, algo que o Espírito Santo aí, a tua consciência está fazendo o teu coração bater acelerado, quero dizer que o altar, ele está aberto nessa manhã. O altar está aberto para você que quer deixar os teus direitos, talvez algo que você quer entregar ao Senhor, em amor ao irmão. O altar está aberto para você fazer essa entrega nessa manhã, nesse lugar. Queremos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes em que nós não enxergamos Cristo nos nossos irmãos, naquele que estava abatido, no que ainda não tem o entendimento, conforme o Senhor quer gerar crescimento, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por todas as vezes em que nós nos enxergamos superiores aos nossos irmãos, Pai. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa passear no nosso meio nessa manhã, Jesus. Queremos, Pai, dizer que precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Nós não queremos continuar nos assentando numa mesa de ídolos, Pai. Ídolos que nós mesmos criamos, Senhor, através do nosso entendimento, do nosso intelecto, Senhor, da nossa compreensão, e que estão, Senhor, em lugares altos na nossa vida, que estão em alta estima na nossa vida, que são difíceis de serem derrubados, Pai, que são difíceis de serem, Senhor amado, desestabelecidos,
Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo nessa manhã derrube, Senhor, todo poste ídolo do nosso coração, todo conhecimento errado, todo entendimento enganoso. E também aquele conhecimento que é certo, mas é orgulhoso, Senhor, e precisa ser derrubado para que o Teu amor permaneça e prevaleça, Senhor, no nosso meio, na nossa comunidade, na nossa igreja, Senhor. Nós te pedimos isso nessa manhã, Senhor. Não nos deixe sair desse lugar, Senhor, da forma como nós chegamos aqui. Não nos deixe sair desse lugar, Senhor, com nosso coração endurecido. Senhor, todo ouvido impedido de ouvir a Tua palavra, seja, Senhor, desimpedido nessa manhã. Toda a escama que existe nos nossos olhos, que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu amor, Senhor, que a Tua unção e a presença do Teu Espírito Santo gere em nós um quebrantamento, um arrependimento, uma transformação. Nos dê uma consciência boa, Senhor, como está lá em 1 Pedro 3,18. Nos dê uma consciência boa, Senhor. Uma consciência que agrada o Teu nome, uma consciência que não suspeita o mal, uma consciência que ama, Senhor, aquele a que o Senhor amou e entregou a sua própria vida, Senhor. Queremos Te amar, Senhor, e amar o nosso próximo. Em nome de Jesus. Não queremos que o nosso amor seja somente da boca para fora, Senhor, mas que ele seja em atitudes, que ele seja prático, que ele seja de renúncia. Em nome de Jesus, Pai.